paz do Senhor, queridos. É muito prazer que eu estou mais uma vez aqui nessa EBD virtual, juntamente com vocês que têm nos acompanhado durante esse período em que não estamos presencialmente, mas dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus das nossas casas. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. Eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa família que ama estudar a Palavra de Deus. Que o Senhor possa, neste momento, abençoar o lar de cada um de vocês que estão nos acompanhando, que o Senhor possa despertar em nós um momento para aprendermos mais dele, entendermos o que Ele quer de nós, entender o que Ele quer que nós deixamos de lado, entender o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar e eu te convido para, neste momento, orarmos, levantarmos a nossa voz em oração ao Senhor, para que Ele venha neste exato momento tomar as nossas vidas na mão dele, que ele venha nos ajudar a entender aquilo que ele quer para nós. Amém? Convido você a fechar seus olhos e orarmos ao Senhor. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, neste momento, na Tua presença, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo fôlego de vida que só o Senhor pode nos conceder. Meu Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado da Tua providência para as nossas vidas. Muito obrigada, Pai, porque até aqui a Tua mão tem nos sustentado. Deus, eu te peço neste momento por cada um dos Teus filhos que estão agora nos seus lares, nos acompanhando. Eu te peço pela vida de cada um deles, que o Senhor sustente, que o Senhor segure na sua mão, que o Senhor a cada dia derrame da Tua graça sobre a vida de cada um deles, dos seus familiares, que o Senhor possa abençoá-los no seu trabalho, nos seus lares, onde estivermos, Pai, que o Senhor possa ser conosco. E eu te peço que nesse momento o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e é ela quem penetra a nossa alma, o nosso entendimento, é ela quem nos confronta, é ela quem nos ensina o caminho a seguir. Então, vem ser conosco neste momento, Pai, em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Que o Senhor neste momento venha abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos estar aptos a entender a sua palavra. Eu convido-vos a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 2. Já vai deixando aí sua Bíblia aberta em Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 18 ao 29. É o trecho que nós iremos estudar nessa tarde. Apocalipse 2, do 18 ao 29. Antes de nós entrarmos propriamente na nossa aula de hoje, queria relembrar com vocês o que nós já estudamos até agora, Nós estamos numa série de 7 aulas sobre as 7 igrejas do Apocalipse, A relação dessas 7 igrejas, ela pode ser encontrada já no capítulo 1 de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 11. João, o apóstolo João foi arrebatado em espírito pelo Senhor e ele ouviu uma voz, uma grande voz, como voz de trombeta, e que dizia para ele, capítulo 1, versículo 11, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então aqui a gente vê que o livro de Apocalipse inicialmente foi escrito para essas igrejas. E esse livro deveria ser lido em cada um dos púlpitos dessas comunidades, Lido pelo anjo da igreja, pelo pastor da igreja, em cada uma dessas comunidades. E aí vai um trecho específico para cada uma dessas igrejas. E é isso que nós estamos estudando nessa série de
aulas, né, dessa série de 7 aulas. E aí nós já vimos a primeira igreja, que foi Éfeso, né? No primeiro domingo a gente viu Éfeso, no segundo domingo nós vimos Esmirna, no terceiro Pérgamo e hoje estamos vendo Tiatira, né? Quando João teve essa visão de Cristo andando no meio de 7 castiçais ou candeeiros, e, entre outras características, Cristo tinha na sua destra 7 estrelas. E aí no próprio capítulo 1 de Apocalipse, nós temos a explicação desse simbolismo, né? O livro de Apocalipse ele é muito simbólico, o número 7 aparece várias vezes durante a narrativa do livro, e já nesse capítulo 1 nós temos a explicação desse simbolismo. Os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas da Ásia Menor, e as 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas. E aqui não necessariamente um anjo, né, do céu, mas anjo no sinônimo de mensageiro, provavelmente o pastor daquela igreja, né? O mensageiro, aquele que levava a palavra de Deus para aquela comunidade. E aí nós vemos que cada uma dessas igrejas tem características próprias e a cada uma delas é feita elogios, é feita crítica, é dada uma instrução e é dada uma promessa, né? Com raríssimas exceções, por exemplo, Filadélfia não tem nenhuma crítica, né? E Laodiceia não tem nenhum elogio, né? Com essas exceções, as outras seguem essa mesma sequência. E aí nós vimos na igreja de Éfeso, né, na nossa primeira aula, nós vimos que a igreja de Éfeso, ela é elogiada pelo seu bom trabalho, pelas suas obras, por rejeitar o mal, por não tolerar o mal, né, e por sua perseverança, por ser paciente. Mas a crítica que se faz a essa igreja é o esfriamento do seu amor maior, do seu primeiro amor, né? E aí a crítica fica por conta desse esfriamento, né? Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. O amor por Cristo não é mais aquele amor fervoroso, né? E aí a instrução que a igreja recebe, a recomendação que ela recebe é que se arrependa e volte a praticar as primeiras obras, né? Que haja esse arrependimento e que ela volte a praticar as primeiras obras. E aí Éfeso recebe como promessa a árvore da vida. Olha que bênção, recebe como promessa a árvore da vida. Na segunda carta, que foi a carta de Esmirna, acho que é a carta mais curta, né? A igreja de Esmirna ela é elogiada por suportar o grande sofrimento a que estava sendo submetida. Ela suportou graciosamente esse sofrimento, né? As perseguições externas, aquilo que vinha de fora para tentar atacá-la. Ela conseguiu suportar esse sofrimento. Esmirna não recebe nenhuma crítica, mas há uma recomendação de que eles sejam fiéis até a morte, né? Que esse sofrimento não venha matar, não venha sufocar a sua fé, mas que venha ser um combustível para que eles sejam fiéis até a morte, para que resistam a essa perseguição. E aí, como recompensa, como promessa, eles recebem a coroa da vida. A igreja de Esmirna recebe como promessa a coroa da vida. E aí, por terceiro, nós temos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo. Olha que bênção, né? Ela mantém a fé viva, e a confiança em Cristo. Mas ela é criticada, ela recebe uma crítica por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. Há essa tolerância, apesar de manter a fé e a confiança em Cristo, alguns ali dentro toleravam a imoralidade, praticavam a imoralidade, a idolatria e as heresias. E aí, a instrução que essa igreja recebe é um convite ao arrependimento. Arrependei-vos enquanto é tempo, né? Pérgamo recebe esse convite para arrepender-se dos seus maus caminhos e recebe como promessa o maná escondido e uma pedra com um novo nome, né? Isso foi o que nós já estudamos até agora nessas cartas às igrejas da Ásia, que estão em Apocalipse. E, continuando esse estudo, hoje nós entramos na igreja de Tiatira.
né? Tiatira, a igreja de Tiatira é elogiada pelo amor, pela fé, pela paciência que demonstra, também pelo seu serviço prestado, pelas boas obras que são melhores do que no começo. Tiatira era uma igreja que estava em evolução, era uma igreja que estava em crescimento. As suas obras atuais eram maiores do que as do começo. Então quer dizer que ela estava numa crescente, né? Era uma igreja que estava em evolução. Mas há uma recomendação. A igreja é criticada por tolerar a idolatria e a imoralidade. Aí nós vamos ver em que contexto a igreja de Tiatira estava tolerando ou até praticando essa idolatria e imoralidade. E aí a recomendação para eles é que sejam fiéis, porque o julgamento está próximo, né? Tudo que o homem planta, ele colhe. Então, se ele planta pecado, ele terá o julgamento desses pecados. Então, eles recebem essa instrução de arrepender-se, de fortalecer-se, né? De manter a fé, porque é chegado o julgamento. E por último, ele recebe uma promessa que é dominar sobre as nações, julgar as nações com Cristo, e recebem a estrela da manhã, né? A estrela da manhã. E aí a gente vai ver aos poucos aqui essa carta, né? Vamos ver versículo a versículo. Agora a gente vai entrar definitivamente no estudo dessa carta. E aí vamos lá para o capítulo 2, que eu pedi para vocês abrirem no comecinho da aula, no versículo 18 ao 29, tá? O versículo 18 diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-eis a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Nós podemos observar, nesse trecho que foi lido, que existe uma estrutura na construção dessas cartas. E essa estrutura, ela veio se repetindo em todas as 7 cartas. Se você parar para olhar direitinho, todas elas seguem essa mesma estrutura. Em cada uma dessas cartas individuais, nós podemos notar um padrão de organização desse conteúdo, né? Que padrão é esse que a gente vê em cada uma dessas cartas? Nós vemos primeiro uma saudação e um destinatário, né? A quem se destina essa igreja? Se destina à igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira. Esse é o destino final dessa carta, né? Lá no versículo 18. E aí, em seguida, há uma autodesignação de Cristo, como que Cristo se apresenta para cada uma dessas igrejas. E aqui, referente à igreja de Tiatira, como é que Cristo se apresenta para essa igreja? Ainda no versículo 18, ele diz:
Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente, né? Aqui no versículo 18. Note que há aí um paralelo dessa forma como Cristo se apresenta com o capítulo 1. Lá no capítulo 1, quando ele se apresenta, né? Quando Cristo se apresenta para João, que João faz aquela descrição de Cristo, né? O Filho do Homem vestido até os pés com uma veste comprida, e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Os pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Então, essa descrição vai se repetindo na forma como Cristo se designa para cada igreja, como Cristo se auto-apresenta para cada uma das igrejas. E aqui em Tiatira ele se apresenta como olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. A gente vai já ver mais para frente a explicação disso. E aí, primeiro ele faz a saudação ao destinatário, segundo ele se apresenta, terceiro ele faz uma aprovação à igreja, ele faz um elogio à igreja, ele faz uma apreciação sobre essa igreja, né? E aí ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas obras são maiores do que as primeiras. Isso no versículo 19, né? Depois que Cristo diz para quem ele manda a carta, depois que ele se autodesigna, que ele se autoapresenta, ele vai fazer um elogio a essa igreja, né? Ele vai fazer uma apreciação sobre o comportamento dessa igreja. E aí o quarto ponto dessa carta é uma condenação. Ele vai dar uma instrução, ele vai dizer onde é que a igreja está errando. E aí ele diz: mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Isso no versículo 20. Né? Apenas as igrejas de Esmirna e Filadélfia não tem nada de condenável. Né? E por último, não. Quinto ponto, há uma advertência e uma ameaça. Ele diz: eis que eu porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela vai vir grande tribulação se elas não se arrependerem. Então ele chama ao arrependimento, e se não houver arrependimento, haverá julgamento. Né? As igrejas de Esmirna e Filadélfia também não recebem advertência porque não houve condenação. Né? E aí, depois dessa advertência e ameaça, há uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí esse trecho vai se repetir em todas as 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por último vem uma promessa: ao que vencer e ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações e dar-lhe-ei a estrela da manhã, nos versículos 26 e 28. Então essa é a estrutura da carta de Tiatira, e a mesma estrutura que vai se repetindo nas 7 cartas, né? E aí, adentrando aqui na igreja de Tiatira, a gente primeiro vai comentar um pouquinho sobre como era essa cidade, quem era essa cidade de Tiatira, né? Nós podemos perceber que a carta a Tiatira é a maior de todas as cartas. Se você olhar pelo tamanho, a carta de Tiatira é a maior de todas. E entre as 7 cidades, ela é a menos importante, né? A maior das cartas é dirigida à menos importante das 7 cidades. Tiatira não era nenhum centro político, não era nenhum centro religioso, né? A importância de Tiatira era puramente comercial. Ela estava numa rota, ela ficava do caminho por onde viajava o correio imperial, e por esse caminho se transportava, se fazia todo o comércio entre a Europa e a Ásia. E aí Tiatira estava nessa rota comercial, né? Ela estava no caminho que unia Pérgamo com Sardes e que seguia até Filadélfia e Laodiceia. Então Tiatira estava nessa rota. Por esse caminho se
se dava todo o comércio entre a Europa e a Ásia. E Tiatira era importante nesse sentido, no sentido da rota comercial. Tiatira era uma cidade comercial, mas em questão de política e em questão religiosa, Tiatira não desempenhava esse papel de importância como as outras cidades que nós já vimos, né? Como Pérgamo, por exemplo, que era a capital da Ásia Menor. Pérgamo era a capital daquela província. E aí Tiatira ficava ali próximo a Pérgamo, com essa importância principalmente e talvez só essa importância comercial mesmo. Tiatira era sede de vários grêmios de comércio importantes, como lã, couro, linho, bronze, tinturas, alfaiates. Era uma cidade tipicamente comercial, uma cidade muito têxtil, né? Havia muitos vendedores de púrpura. Provavelmente a primeira crente dessa cidade foi Lídia, né? Que Paulo ganhou para Jesus, que se converteu em Filipos. Está lá em Atos 16, no capítulo 16, que Lídia se converte após uma pregação de Paulo. E Lídia era uma comerciante de púrpura. Lídia era da cidade de Tiatira. Então, essa cidade era uma cidade comercial cheia de grêmios. O que eram esses grêmios? A gente vai ver um pouquinho mais para frente como esses grêmios influenciaram a igreja de Tiatira, né? Esses grêmios tinham fins tanto de mútua proteção, como benefícios do tipo social e recreativo. A partir de inscrições que se encontraram nas ruínas de Tiatira, pôde-se ver que era uma cidade sede de várias guildas de comércio importante. O que eram essas guildas? Eram organizações comerciais que reuniam os profissionais de determinada área, e esses profissionais se protegiam entre si, cuidavam dos seus negócios, né? Era o que nós podemos chamar hoje de sindicato. Pronto, as guildas eram os sindicatos da época, né? E todos os profissionais dos ramos do comércio de Tiatira faziam parte dessas guildas. Eram sindicatos que protegiam o comércio, que lutavam pelos interesses de cada área, mas ao mesmo tempo também esses sindicatos, essas guildas, eram um lugar onde havia festas, lazer, recreação para todos as pessoas que faziam parte desse sindicato, né? Para todos os seus filiados, podemos dizer assim. E aí, essas guildas, esses sindicatos dessas pessoas, eles tinham um objetivo de dar uma mútua proteção para quem participasse desses sindicatos, tá? Seria quase impossível ser um comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios, sem fazer parte dessas guildas, né? Não participar desses sindicatos era uma espécie de suicídio comercial. Era perder as esperanças de que seu negócio viesse a prosperar, né? E aí cada grêmio, cada um desses sindicatos tinha sua divindade titular. Nessas reuniões havia banquete com comida sacrificada aos ídolos e acabavam depois, essas festas começavam com o sacrifício ao ídolo, né? Começava com uma cerimônia religiosa e terminava no bacanal mesmo, na licenciosidade, nas festas com prostituição, com lascívia, com todas aquela licenciosidade que era característica da sociedade romana, né? Essas guildas celebravam frequentes reuniões sociais, que em geral consistiam em banquetes. Esses banquetes eram pelo menos em uma parte, no começo, era uma cerimônia religiosa. O mais comum era que se celebrassem em templos. Começavam sempre com uma oferta, né? Ofereciam a um deus, e a comida, é óbvio, é uma carne que tinha sido sacrificada. Quando alguém oferecia um sacrifício num templo daquela época, somente uma parte muito pequena da carne era queimada no altar em sacrifício. E aí os sacerdotes recebiam uma parte, né, como sua remuneração, e a pessoa que ofertava levava o restante para casa. E aí ele fazia com esse restante as suas festas e comiam essa carne que tinha sido sacrificada aos ídolos, né? Essa carne era o prato principal desse banquete.
E era esse tipo de banquete que acontecia nessas guildas, né, nesses sindicatos de profissionais da época. E aí a posição oficial da igreja era que o cristão não devia participar dessas celebrações. E isto significava muito mais que perder uma oportunidade de diversão e de lazer. Para um comerciante da época, era um suicídio comercial. Então, um cristão, um comerciante na época, que não fizesse parte dessas guildas, ele seria um comerciante avulso, né? Ele não fazia parte desse sindicato e ele era meio que excluído. Ele não tinha os benefícios da movimentação daquele comércio, ele ficava à parte, né? Ele ficava à parte. Então, era praticamente um suicídio comercial não se filiar a esses sindicatos, a essas guildas. E aí, o que os cristãos deviam fazer nessas circunstâncias? Participar, transgredir, né? Manter a consciência pura ou entrar nesse esquema para não perder dinheiro? Olha como é atual esse assunto, né? Participar de esquemas para não perder dinheiro ou manter viva a sua fé, manter a sua fé inabalável e imaculada. Qual é a posição do cristão? Se ele sai do grêmio, ele perde sua posição, sua reputação, seu lucro financeiro. Se ele permanece nessas festas, ele está adulterando com Cristo, né? Porque eram comidas sacrificadas aos ídolos, eram adoração a esses ídolos, era licenciosidade, era imoralidade, e o cristão ali metido no meio para não perder dinheiro, né? Então, era uma situação bem complicada. E aí, nessa situação, aparece uma mulher chamada Jezabel, que finge saber a solução para o problema. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como é que Jezabel tentou resolver esse problema de conviver com o evangelho, com o cristianismo, com a pureza de Cristo e conviver com essa sociedade da época, né? É dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira. Era uma igreja forte, era uma igreja crescente, aos olhos de qualquer observador, era uma igreja vibrante, amorosa, cheia de boas obras, cuidava dos seus, exercia o amor, cheia de muitas pessoas. Mas vamos ver como que Jesus, com seus olhos de chama de fogo, conseguia ver o que os outros não viam, né? Como que Jesus, qual era a apreciação que Jesus faz dessa igreja? Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja, nos versículos 18 ao 23. Ele não apenas está no meio dos candeeiros, ele também anda no meio desses candeeiros, ele conhece as obras dessa igreja, ele conhece as tribulações dessa igreja, ele sabe o lugar que essa igreja está, né? Diferente de nós que vemos o superficial, olha como a igreja fulana de tal é abençoada, olha como lá a coisa funciona, olha como o ministério tal é abençoado, como o departamento tal é abençoado, mas só o Senhor, que conhece aquilo que não vemos, é quem sabe como realmente está o interior dessa igreja, né? Não apenas aquilo que podemos ver, não as obras externas, mas o que está no seu coração, a intenção do seu coração, né? Então era nessa situação que Cristo fazia uma apreciação sobre essa igreja. Desculpa. Com os seus olhos como chamas de fogo, ele vê tudo. Ele conhece tudo e ele sonda a todos. Nada escapa ao conhecimento do Senhor. Ele conhece não só o que fazemos, mas a intenção que está por trás daquilo que fazemos. E só Ele conhece isso, né? Só Ele pode conhecer as intenções do nosso coração. E aí Cristo se apresenta assim, como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Por que Cristo se apresenta assim? Porque muitas práticas estavam sendo toleradas secretamente dentro da igreja, mas ninguém pode esconder-se do olhar penetrante e onisciente dele, né? Pedro não pode apagar da sua memória, Pedro não consegue apagar da sua memória aquele olhar penetrante de Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Né? E aí Pedro fica constrangido,
Com aquele olhar e com aquela pergunta. Então, esse olhar penetrante de Cristo que esquadrinha o coração e os pensamentos. No dia do juízo, ele vai julgar não aquilo que vemos, mas vai julgar o segredo do coração dos homens, né? É esse Cristo que se apresenta para a igreja de Tiatira. Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis e as infiéis. Lá no versículo 24, no versículo 20, no versículo 19, ele apresenta as características da igreja, o amor, o serviço, a fé, a paciência, né? Aquilo que todos podiam ver. E aí depois ele apresenta aquilo que ele vê em secreto, o tolerares a Jezabel, né? A tolerância que havia dentro daquela igreja. Porque dentro de uma mesma igreja havia 3 grupos de pessoas. Os que eram fiéis, está lá no versículo 24, né, os que eram fiéis, o restante que está em Tiatira, todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, esse era o remanescente fiel, né? Então, dentro de toda a igreja, dentro de toda a comunidade, há esses grupos de pessoas, os que eram fiéis, os que toleravam o pecado, está lá no versículo 20, tenho contra ti que toleras a Jezabel, e os que estavam vivendo no pecado. Eram aqueles que já seguiam o ensinamento de Jezabel, eram aqueles que já estavam vivendo o pecado, não estavam só tolerando, mas já estavam praticando. Então haviam esses 3 grupos de pessoas, os que eram fiéis, os que toleravam o pecado e os que viviam no pecado, dentro de uma mesma comunidade. Então, dentro de uma mesma comunidade, a igreja ia bem, a igreja estava em perigo e a igreja ia mal, né? Jesus sabe distinguir dentro de uma mesma comunidade, ele sabe distinguir essas 3 classes de pessoa e ele fala com todas elas. Numa mesma igreja, a gente salva, a gente perdida, a gente tentando se encontrar, a gente tentando acertar, a gente ali só para dar escândalo, né? Vivendo no pecado. Dentro de uma mesma igreja há o joio e o trigo. Igreja aqui que eu estou falando, a estrutura, né? Não necessariamente o templo que somos nós, mas a comunidade cristã. E aí, Jesus se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas dessa igreja. A igreja, primeiro ele disse que a igreja, ele conhece as obras dessa igreja. A igreja era uma igreja operosa, havia trabalho, havia labor, havia uma agenda cheia, era uma igreja com uma agenda maravilhosa, cheia de eventos, cuidava das crianças, cuidava dos jovens, cuidava dos idosos, dos órfãos, das viúvas, cuidavam da comunidade. Era uma igreja operosa, cheia de boas obras, exerciam o amor, literalmente, né? Era uma igreja incansável. Tiatira tinha um grande serviço a Cristo em favor dos santos, né? Socorria necessitados, expandia o reino de Deus. Era um exemplo de igreja em se tratando de obras, de agenda, né? Era uma igreja que tinha um ótimo trabalho na sua comunidade. Era uma igreja marcada pelo amor. A igreja possuía a maior das virtudes, que era o amor. O que faltava em Éfeso, né? Éfeso, ela não tolerava o mal, ela rejeitava o mal, mas ela tinha perdido o fervor, ela tinha perdido o amor, né? Ela odiava o mal, mas tinha perdido o amor. Tiatira era o contrário. Ela exercia o amor, ela cuidava do outro, mas ela tolerava o mal, né? Uma era o inverso da outra. E aí eu te pergunto, é melhor ser Éfeso ou ser Tiatira? Nenhuma das duas, né? É preciso encontrar aí um meio termo, tolerar o mal, rejeitar o mal e exercer o amor, né? A igreja era marcada por fé, pela sua confiança em Deus. Por suas obras, Tiatira demonstra a sua fé. Uma fé, aliás, que não se limitava a apenas falar. Era uma fé
viva. O que é a fé viva? É aquela fé que é expressa em ações, em atitudes, né? Ele tinha forças não somente para realizar o impossível, mas para mostrar uma perseverança que ousava além dos limites humanos. Eles tinham uma fé. Eles tinham fé, tinham confiança, eles confiavam no Deus que eles serviam, né? A igreja era marcada pela perseverança, pela paciência que triunfa. A igreja passava pelas provas com firmeza. A paciência é a virtude que nos capacita a suportar aquilo que achamos que é insuportável. E aí sabemos que juntamente com a luta, o Senhor nos dá o escape. Isso é a paciência, isso é a perseverança, né? E a igreja estava num franco processo espiritual. As últimas obras dessa igreja eram mais numerosas do que as primeiras. Essas marcas eram do remanescente fiel, não era da totalidade dos seus membros. Porque, como eu falei para vocês, tinham 3 tipos de membros naquela igreja, né? Os que serviam a Deus, os que toleravam o pecado e os que viviam em pecado. Esse elogio aqui Cristo faz ao remanescente, aqueles que ainda estavam, aqueles que se mantinham fiéis, né? Mesmo apesar de ao seu redor não colaborar para isso, mas eles se mantiveram fiéis perante o Senhor, né? As últimas obras dessa igreja eram mais numerosas do que as primeiras. Eles trabalhavam e eles esforçavam-se cada vez mais. Era uma igreja que estava em ascensão. Era uma igreja que estava na crescente, né? O que eles faziam hoje era maior do que eles faziam anteriormente. E aí, esses são os elogios que Cristo faz a essa igreja, a igreja de Tiatira. E em seguida, essa é a apreciação que Cristo faz à igreja, mas em seguida ele vem com a crítica, né? Seguindo aquela estrutura que a gente falou lá no comecinho, né? Que crítica Cristo faz, Jesus faz à igreja de Tiatira? Era uma igreja tolerante ao pecado. Antes de reprovar a falsa profetisa Jezabel, Jesus reprova a igreja. Vocês estão tolerando aquilo que eu não tolero. Vocês estão tolerando o intolerável. Vocês estão tolerando uma mulher que se diz profetiza e ensina o engano aos meus servos. E aí Cristo faz uma reprovação, primeiramente não a Jezabel, mas a igreja que tolerava essa mulher, que aceitava os ensinamentos dessa mulher, né? Tiatira era uma igreja que estava crescendo. E aí, como Satanás não estava corrompendo a igreja de fora para dentro, né? Não havia perseguição, a igreja não sofria com perseguição como Esmirna, então Satanás procura corromper aonde? No seu interior. Em vez de atacá-la de fora para dentro, ele vai atacar o seu interior, né? Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino, com a falsa moralidade. Enquanto Éfeso não suportava os homens maus, né? Enquanto Éfeso não suportava, ela rejeitava o mal, Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos mulheres que desempenham esse ofício. No Antigo Testamento nós temos Miriam, né, que era profetisa, nós temos Débora na época dos juízes, nós temos Zulda na época dos reis. No Novo Testamento nós temos Ana, né, na época do nascimento de Jesus. E temos as 4 virgens filhas de Filipe, aparece lá em Atos, né? Essas 4 moças que eram profetisas. Então era perfeitamente possível que uma mulher chegasse a ser profetisa ali na igreja de Tiatira. Não era algo incomum, né? Não era algo assim extraordinário, não. Essa falsa profetisa, ela estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja como Jezabel tinha exercido em Israel, né? Esse nome Jezabel talvez não fosse o nome dela, não acredito que uma mãe colocasse o nome desse numa filha, né? Jezabel talvez fosse um título fazendo referência ao comportamento dessa mulher, né? Fazendo referência à influência que essa mulher, a influência negativa que essa mulher estava fazendo na igreja. Fazendo uma referência a Jezabel do Antigo Testamento, que era a mulher, a esposa do rei Acabe, né? Que introduziu em Israel o culto pagão a Baal e misturou religião com prostituição. Jezabel não só perseguiu os profetas de Deus,
mas ela também promoveu o paganismo em Israel, né? Essa mulher chamada Jezabel no Antigo Testamento, vocês devem conhecer, vamos só relembrar aqui um pouco. Era filha do rei de Sidom, né? E foi dada em casamento, provavelmente, uma aliança entre reinos com Acabe. Ela foi dada em casamento a Acabe, que era o rei de Israel. Quando veio de Sidom, ela trouxe consigo os seus deuses e fez com que Acabe e seu povo adorassem a Baal. Ela não queria eliminar o culto ao Senhor, ela queria fazer o sincretismo. Vamos adorar, vocês adoram de vocês, mas eu vou trazendo aqui os meus, né? Os profetas de Deus teriam que aceitar aquela mulher trazendo toda aquela profetada de Sidom. E aí ela trouxe 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Todos comiam na mesa real, né? Ela sustentava todos esses profetas. Era o gênio maligno de Acabe, aquela mulher. Ela foi responsável pelo assassinato de Nabote, que tinha uma vinha próximo ao palácio. Acabe cobiçava aquela vinha e entristecia e não queria comer porque queria ter aquela vinha. E Nabote não vendia porque era uma herança de família. Então Jezabel vai lá e resolve o problema. Manda matar Nabote. E aí Acabe recebe a vinha, né? O nome de Jezabel foi associado a toda bruxaria, prostituição. O mal que habitava no coração daquela mulher era tão grande, era tão forte, que até Elias, um dos maiores e mais importantes profetas já levantados por Deus, ficou com medo dela. Com medo, correu, se escondeu para não ser morto por aquela mulher. E aí essa segunda Jezabel de Tiatira, né, estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Pregava que os pecados da carne podem ser livremente tolerados. E o que era a pregação de Jezabel? A igreja de Tiatira tinha aberto as portas para aquela mulher, provavelmente era uma mulher importante, né? Não sei se esposa de alguma autoridade dentro da igreja, ou se uma mulher rica, não sei, mas ela conseguiu essa influência dentro da igreja, né? E ela induzia os crentes ao pecado. O que é que a Jezabel pregava? Que os cristãos podiam comer a carne sacrificada aos ídolos. Ela estava ensinando que para a igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer o pecado. Era executar o pecado para poder conhecer o pecado, para poder abster-se desse pecado. Olha a lógica de Jezabel, né? E ela dizia que os crentes não deviam cometer suicídio comercial. Como assim? Vocês são crentes, vocês vão sustentar suas famílias com o quê? Qual o problema de ser cristão e pertencer a uma guilda? Qual o problema de ser cristão e pertencer a um sindicato? Se você não fizer parte desses sindicatos, é o seu suicídio comercial, é o seu suicídio financeiro. Com o que é que você vai botar pão dentro da sua casa? Essa era a doutrina de Jezabel, né? Os crentes podiam sim participar dessas festas, podiam participar desses banquetes nos grêmios, comer carne sacrificada aos ídolos, porque isso não iria afetar a sua vida cristã. Ela ensinava que os crentes deviam defender os seus interesses comerciais, materiais, a todo custo. Prejuízo financeiro para ela era mais perigoso do que o pecado. Amava mais o dinheiro do que a Jesus. Mais as exigências materiais do que as exigências de Deus. Essa era a doutrina de Jezabel. E aí essas festas terminavam em adultério, em fornicação, em licenciosidade, e para ela não tinha problema nenhum, né? Para ela isso não tinha problema, dava para conviver sendo cristão e agradando a esses sindicatos ao mesmo tempo, né? Em nome do seu bem-estar financeiro, dava para conviver com as duas coisas. Essa era a doutrina de Jezabel. E aí ela dizia, como é que você quer vencer o pecado se você não experimenta o pecado, se você não convive com o pecado? O argumento dela era que para vencer a Satanás é preciso conhecer o pecado. E que o pecado jamais será vencido se você não tiver essa experiência. Como é que você se abstém de uma coisa que você não provou? Era o que ela dizia, né? Os seguidores de Jezabel pretendiam conhecer as profundezas, as coisas profundas de Satanás. Essa era uma doutrina frequente na época, né, entre os hereges. Eles sustentavam que era um dever do cristão cometer todo tipo de pecado.
deixar o corpo afundar no pecado para que a alma e o espírito pudessem manter-se livre desses desejos pecaminosos. Essa era uma das heresias que existia na época, né? E aí Jezabel pregava essa falsa moral, essa convivência pacífica entre o cristão e o pecado, né? A proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo sem regras, sem proibições, sem legalismo. Ela queria modificar o cristianismo para adequar-se, para adaptar-se à moralidade do mundo. Olha isso, né? Tentar adaptar o cristianismo ao nosso mundo. Meu Deus. Ela ensina essa prática ecumênica com o paganismo, né? Mas a Bíblia diz que não podemos viver no pecado. Nós, os que já morremos para o pecado, né? Paulo diz que na malícia sede crianças e que devemos ser simples para o mal, né? Fugir do pecado, fugir do diabo, resistir às paixões, né? E Jezabel estava pregando totalmente ao contrário do que o Evangelho nos ensina, né? Ela ensinava à igreja uma infidelidade espiritual, que sem dúvida também resultava em infidelidades físicas, né? Primeiro você traía a Deus indo para esses grêmios, para esses banquetes, e aí resultava nas mais diversos tipos de licenciosidades ali naquelas festas, e os cristãos lá no meio compactuando com aquilo, né? Com relação a isso, Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Não devemos tomar a forma do mundo, não devemos nos adaptar ao mundo, mas nós devemos renovar a nossa mente para sermos diferentes do mundo, para andarmos na contramão do mundo. E aí Jesus confronta essa igreja e dá-lhes a oportunidade de arrepender-se, né? Está lá no versículo 21, ele diz, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Primeiro, Jesus, ele confronta a igreja, antes de tratar a igreja com juízo, com julgamento, ele confronta a igreja com misericórdia. Ele chama aqueles crentes ao arrependimento, né? Ele chama aquela congregação ao arrependimento, dê-lhes oportunidade de arrepender-se. Deus é paciente, Deus é longânimo, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não quer que nenhum se perca, Ele chama ao arrependimento, Ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Cada dia é um tempo de graça, é uma oportunidade de se voltar para Deus. As portas da graça estão abertas, né? Os braços do perdão estão estendidos. Como fez com Jerusalém, Ele fez com aqueles faltosos da igreja. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhotes como uma galinha ajunta os seus filhotinhos, né? Doutra feita, Jesus disse, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Então, antes do julgamento, Jesus chama ao arrependimento, né? Agora, a falta de arrependimento, que foi o que aconteceu ali, eles não se arrependeram, Jezabel não se arrependeu. A falta de arrependimento implica necessariamente na aplicação inevitável de juízo. Jezabel não quis se arrepender, ela desprezou o tempo da sua oportunidade, né? Ela fechou a porta da graça com as suas próprias mãos, ela calcou o sangue de Cristo, né? Ela desprezou o poder de Cristo, o poder perdoador de Cristo, ela zombou da paciência do Cordeiro. E agora Cristo iria castigá-los, né? Está lá no versículo 23. Porém numa cama os que adulteram com ela, e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, né? Sonda aquilo que está lá dentro, aquilo que só Ele conhece, né? E aí, ela e os seus seguidores seriam castigados com doença, com tribulação e com morte. A morte espiritual e não sei se literalmente a morte física não está especificado aqui, mas o salário do pecado é a morte. O pecado é doce ao paladar,
mas ele é amargo no estômago, né? O pecado é uma fraude. Ele oferece prazer, ele oferece no momento um momento prazeroso, mas que depois traz o desgosto, né? Satanás é um estelionatário. Ele promete vida, mas ele paga com a morte, né? O juízo contra o pecado será final e completo no dia do juízo, né? Mas há um remanescente naquela igreja, uma igreja encorajada a ser fiel, apesar da apostasia dos outros, né? É possível manter-se firme na doutrina mesmo quando quem está ao seu redor se desvia, né? Lá no 24 ele diz, aos restantes que não se dobraram à doutrina de Jezabel, né? Não vos porei outra carga, mas o que tendes, retende até que eu venha. Alguns membros daquela igreja não tinham tolerado o ensino de Jezabel, não tinham praticado suas obras imorais, não estavam seguindo a doutrina dela, né? Havia um remanescente fiel ali que permaneceu firme, mantendo a sã doutrina, agarrando-se à verdade. Cristo diz que esses de fato são livres e ele não porá uma outra carga sobre eles não, ele só diz, continuem assim, perseverem assim, né, praticando o que vocês já estão praticando. E o que era que eles estavam praticando? O amor, o serviço, a fé e a paciência. Continuem assim, ele diz, mas o que tendes, que é isso que eu acabei de falar, retende até que eu venha, até a minha vinda, continuem fazendo dessa forma. Né? Eu não porei fardo sobre vocês, vocês são livres para me servir da maneira correta. E aí é o que Cristo fala para essa igreja, né? Alguns crentes de Tiatira tinham se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel, mas outros tinham permanecido seguindo o ensinamento de Cristo, né? Havia nessa igreja pessoas, irmãos que buscavam a santificação. A santidade de vida e de caráter é uma marca da igreja verdadeira. A santidade não é apenas a vontade de Deus, mas o seu propósito. Deus nos escolheu para sermos santos. Só os puros de coração verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eles se apartavam do mal e viviam em novidade de vida, né? Se o propósito de Deus para nós é a nossa santidade, o propósito de Satanás é frustrar isso, é fazer o contrário disso, né? Ele está sempre procurando, induzindo os crentes a pecar, né? Ele vai usar falsos profetas para perverter a igreja do Senhor. E se o diabo não pode destruir a igreja com perseguição ou com heresia, ele vai destruir de dentro para fora. Ele vai destruir com falsos ensinamentos dentro da igreja, com falsos profetas. Ele vai seduzir dentro da própria igreja, né? É assim que o diabo trabalha. Então, finalizando aqui, ele diz: o que tendes, retende até que eu venha, que ele fala para aquele remanescente fiel. E ele diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com vara de ferro os regerá, e serão quebrados, e dar-lhes-ei a estrela da manhã. Olha a promessa de Deus, né? Uma igreja que vai receber a recompensa pela sua vitória ao permanecer fiel ao Senhor até o fim. O vencedor é aquele que guarda até o fim as obras de Jesus. E a despeito do que ele vê de pecado, a despeito das tentações, das seduções do mundo e de alguns que estão até dentro da própria igreja, né? A despeito de tudo isso, o cristão verdadeiro, ele persevera. Isso é a marca do santo. Isso é a marca dos santos, perseverar, né? Aqueles que se desviam e perecem. Aqueles que se desviam do caminho perecem, né? Perecem no pecado como Judas, que não teve arrependimento, que não houve perdão para ele. O vencedor, ele vai julgar os ímpios e vai reinar com Cristo.
A falsa profetisa, Jezabel, estava pregando que os crentes que não entrassem nos grêmios comerciais e não participassem daquelas cerimônias pagãs, eles iriam perder o prestígio e eles iriam cometer o suicídio econômico, eles estavam fadados à falência. Mas Cristo ensina que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aqueles que não vendem as suas consciências e que não trocam Deus pelo dinheiro vão ser honrados, vão assentar ao trono, vão julgar os ímpios, vão julgar as nações da terra. Os santos julgarão o mundo, está lá em 1 Coríntios 6:2. Aqueles que têm dominado suas próprias paixões, um dia julgarão a terra com Cristo. No dia do juízo, os perversos serão quebrados como vasos de barro. E em vez do desprezo, nós teremos uma posição de honra. Nós iremos reinar com Cristo e Ele será a nossa estrela da manhã. Aqueles que perdem a vida por amor a Cristo encontram a verdadeira vida. Mas aqueles que querem ganhar a vida, esses acabam perdendo, O vencedor, ele vai conhecer não as profundas coisas de Satanás, como queria Jezabel, mas ele vai conhecer as coisas profundas em Cristo. Cristo diz, dar-lhes-ei a estrela da manhã. Nós iremos conhecer Cristo face a face, como Ele é. Nós reinaremos com Ele na glória. Estaremos para sempre com Ele, livres de toda dor, livres de todo pecado, vivendo em glória eternamente. O vencedor vai conhecer as coisas profundas de Cristo. E aí ele finaliza dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que sejamos sensíveis ao Espírito Santo, que sejamos sensíveis à sua obra, que sejamos sensíveis aos seus ensinamentos e aquilo que não lhe agrada possa ser motivo de repulsa para nós. Essa carta não foi escrita apenas para Tiatira, ela é também para nós. Que Deus nos dê ouvido para ouvir o que Ele está falando. Que Deus nos dê sensibilidade do Espírito Santo para entender o que Ele quer de nós. Em nome de Jesus, é isso que eu espero. É isso que Cristo espera de cada um de nós. É isso que aprendemos com a igreja de Tiatira. Deixemos de lado aquilo que não agrada ao Senhor, mesmo que isso venha custar prejuízo para a nossa vida financeira, mesmo que isso venha causar prejuízo para a nossa vida terrena. Mas se isso significa que é estar mais próximo do Senhor, isso vale a pena. Vale a pena negar as coisas do mundo, vale a pena negar os prazeres do mundo, os banquetes desse mundo, por amor a Cristo, para ganhar a vida eterna, para ganhar aquilo que nos espera na glória. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa nos abençoar pelo seu infinito amor, que o Senhor possa transformar as nossas mentes e os nossos corações para que entendamos a sua vontade para as nossas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que no próximo domingo possamos estar aqui, aprendendo um pouco mais do Senhor com a igreja de Sardes. Eu creio que Deus tem muitas bênçãos, Deus tem muitos ensinamentos para nós através dessas igrejas, Porque nós podemos ver que o problema que elas tinham persiste até hoje no nosso meio, nas nossas comunidades. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê da sua graça para a honra e glória dele. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês.